chama
calma sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro em secreto, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Graça e paz, irmãos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui para oferecer culto agradável a Deus. E é um privilégio, é uma alegria
apesar de todo o frio que possa estar fazendo, o nosso coração, a nossa alma está aquecida pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos, em Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que texto maravilhoso, que nos dá aí uma visão da grandeza, da majestade do nosso Deus. Deus, meus irmãos, em toda a sua infinita graça, em toda a sua infinitude, Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia, deposita sobre ele sua confiança. Esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, se importa com você, se importa comigo. Isso é muito especial. E nós nos reunimos aqui nesta hora para tributar a Ele. Tributar significa oferecer algo especial, algo que você considera de valor. Um tributo é isto, é como um imposto pago. Você está pagando, você está devotando o seu tempo, está oferecendo a Deus o que você tem de melhor, e que seja então o seu coração, no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Senhor nos criou conforme sua imagem e semelhança. O Senhor soprou em nós o fôlego da vida. E nós te louvamos, Senhor, porque enquanto este fôlego estiver em nós, neste mundo, nós estaremos caminhando por essa terra. Mas quando o Senhor o levar embora para si, porque veio do Senhor para nós, ó Pai, desfaleceremos, mas estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome por este culto, por este momento de adoração do teu povo. Invocamos, ó Deus, a tua presença nesta hora. Tributamos a ti, Senhor, o louvor, a adoração e a gratidão. Sê conosco, ó Pai. Esteja conosco, Senhor. Trabalha, Senhor, no nosso coração, na nossa mente. Trabalha, Senhor, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, com a tua presença santa, a termos também uma vida de santidade, em cumprimento à tua palavra, em cumprimento à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aceita, assim, a nossa adoração, a nossa devoção, como um tributo ao Senhor. Ó Deus, que ofereçamos nessa noite o que temos de mais precioso em nós, que é a própria vida, que é o nosso coração. No nome de Jesus, assim oramos, assim nós agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, vamos ler ainda o Salmo 97, Salmo 97, a majestade e o domínio de Deus. Eu convido a igreja para que fique de pé. Salmo 97, esse culto não está sendo transmitido pela internet neste momento, está sendo apenas gravado, porque tivemos um problema aí na internet. Os fios, por causa da troca de poste, domingo passado, foram cortados aí da nossa internet, mas se Deus quiser, nessa semana, tudo ficará bem, nós arrumaremos e voltaremos aí às transmissões normais. Então, esse culto aqui será depois transmitido aos irmãos, e aí eu peço que seja colocado, isso já não foi feito, né, no grupo da igreja, já avisando, porque pela manhã foi feito. Salmo 97, a majestade e o domínio de Deus. Alternadamente, irmãos, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo, que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece.
Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por essa leitura maravilhosa desse Salmo 97. Nós vamos orar ainda, vamos falar com o nosso Deus. Curve sua fronte, feche os seus olhos, pedir ao nosso irmão presbítero Zé Ricardo que esteja elevando-nos a Deus numa oração de adoração nesta hora. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente agradecemos ao Pai por estarmos na sua presença, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, na sua casa, ó Pai, para prestarmos esse culto que só a Ti é devido. Viemos aqui, ó Pai, para adorar, ó Deus, Teu santo nome, ó Pai, porque Tu és poderoso, ó Pai, o Deus poderoso que comanda todas as coisas. E nós somos gratos por isso, ó Pai, porque Tu nos deste, ó Deus, a Sua palavra, ó Pai, nos dá a salvação e nos conduz às nossas vidas. Abençoa, ó Pai, a cada pessoa que está aqui hoje, abre os nossos corações, para que possamos, ó Pai, aprender a Sua palavra, ó Pai, e possamos sair daqui engrandecidos por Ti mesmo. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo Seu poder, pela Sua glória, ó Pai, e sabemos, ó Pai, do Seu poder, que só Tu é o Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez que nos trouxeste aqui, ó Deus, para podermos, ó Pai, humildemente estarmos na Sua presença, para podermos aprender da Sua palavra, cantar louvores a Ti e estar na Sua presença. Amém. Abençoa, ó Pai, todos os atos desse culto, ó Pai, Abençoa, Senhor. e que possamos sair daqui, ó Pai, engrandecidos pelo Teu santo nome. Amém. Que nós oramos, ó Pai, no nome santo do Seu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos entoar o hino de número 21 do nosso cenário, Deus de Abrão.
Abra sua Bíblia novamente, Isaías 64. Isaías 64. Isaías aqui está orando, está clamando diante do Senhor e buscando uma resposta, porque a tragédia, acometeu o povo de Deus. Por que os inimigos invadiram e destruíram a sua terra, a sua pátria, destruíram o seu povo, destruíram o templo? E ele ora aqui nesse capítulo 64, ele começa dizendo assim no versículo 1: ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença. É interessante, esse Isaías que teve aquela visão lá no capítulo 6, da majestade do Senhor no seu santo templo. Esse Isaías, ele ora dizendo: ó, se fendesses os céus e descesse aqui na terra. Ele ora pedindo a presença de Deus real, pessoal, ali naquele momento. E aqui no versículo 5 até o 7 ele diz: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. O povo estava sendo consumido pelo Senhor, pela ira do Senhor, por causa do pecado. O pecado, diz a própria palavra, engana e destrói. O pecado é danoso. E aqui todo um povo foi destruído por causa da iniquidade. Um povo não, se lermos o contexto bíblico, perceberemos que muitos povos foram destruídos por causa do pecado. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. E nós, como igreja, como povo do Senhor, hoje, nós temos que ter esta visão que tinha Isaías, de um Deus grandioso, e que tanto faz o bem ao homem, que também, entendam, provoca o mal, traz tragédia sobre a terra, por causa do pecado do homem. Não há dúvidas de tudo isso que acontece na humanidade, com certeza é fruto da própria desobediência do homem. Esses males, essas tragédias que acontecem em todo o mundo e sempre estão acontecendo, agora é a pandemia, Sabe-se lá o que está por vir. Tudo isso por causa do pecado do homem. Sim, com certeza. Mas nós lemos aqui no versículo 5: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Deus, ele vai de encontro com aquele que pratica a justiça, daqueles que se lembram dos seus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, ele diz. Será que nós merecemos ser salvos? Ele diz. E ele disse assim: quem dera alguém parasse a tua mão, impedisse isso que está acontecendo. E ele diz: as nossas justiças são como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Aqui no salmo que nós lemos, o Salmo 97, nós lemos aqui, no versículo de número 10: vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Nós temos que detestar o mal. Dentre as muitas coisas que existem nesse mundo, a maldade deve ser detestada pelos santos de Deus, por aqueles que são chamados pela palavra de justos. E este é o momento da nossa confissão a Deus, é o momento de pedirmos perdão a Deus pelo nosso pecado.
Sabemos que cada um tem uma luta pessoal. Não sei exatamente qual é a sua, mas agora é a hora de colocar diante do Senhor as suas dificuldades, os seus pecados, aquilo que dificulta a sua caminhada diante do Senhor, uma caminhada de santidade e pureza. Nós vamos cantar o hino 74, e quando estivermos cantando este hino, que você ore ao Senhor, pensando nessa letra, e assim possa estar então fazendo sua oração de confissão. Depois nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com Deus, nós vamos clamar a Deus e também agradecer o perdão pelos nossos pecados. E eu peço que o nosso irmão presbítero José Cassiano nos eleve a Deus uma oração, logo depois do hino, uma oração de gratidão, especialmente de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Vamos ficar em pé para cantarmos esse hino 74, ou melhor, desculpem, é confissão, podem ficar sentados. Vamos lá. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amantíssimo Deus, Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor. Pai, muito obrigado por este momento agora de consagração, de comunhão com os nossos amados irmãos e também com a sua palavra bendita. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, pelo que o Senhor nos doou seu Filho para morrer na cruz, pelas nossas faltas, para nos remir de nossos pecados. Muito obrigado, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse favor imerecido. Nós somos pecadores, somos pó, mas como o Senhor nos ama, por isso nós, confiado na tua verdade, conforme já foi lido, na tua palavra, nós nos entregamos a ti e sabemos que pela sua graça o Senhor nos perdoa, porque o Senhor preparou tudo para isto. O seu Filho que morreu na cruz
que hoje ressuscitado está, como advogado justo, perfeito, para nos livrar do mal. Ó Pai bendito, obrigado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor cuida dos seus filhos com amor, com graça, a despeito das nossas fraquezas, nossos deméritos. O Senhor tem todo o mérito da santidade e da graça para nos abençoar. Sim. Por isso, Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Por isso nós pedimos a ti, Pai, que perdoe o teu povo, os teus filhos. E também pedimos por aqueles que ainda não tiveram o privilégio, a intimidade, o prazer de conhecer-te verdadeiramente. Age, Pai, também a favor deles. Eu sei que o Senhor é santo e o Senhor Jesus é santíssimo. Por isso nós também clamamos a ti por essa causa. Sim. Dá-nos a tua paz. Essa é a oração que fazemos, agradecido, te adorando, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, que vive e reina eternamente. Amém e amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor nesta hora. Vamos estar cantando ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus mais uma vez. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar louvando juntos nesse momento, adorando ao nosso Deus, declarando o quanto que nós precisamos dele a cada dia nas nossas vidas. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
emergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu
céus, muito obrigado pela oportunidade de poder te louvar, Senhor, nessa noite. Muito obrigado pelos teus feitos, Senhor, e sabemos que ainda há muito por vir, porque sabemos que o teu reino está cada vez mais próximo. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder cantar, poder falar e de ler a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoe, Pai, as falhas, as desculpas que damos por não praticarmos o teu evangelho e tudo mais, ó Pai. Muito obrigado por tudo. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas falhas, nossas mentiras, e precisamos lutar contra o nosso próprio eu, Senhor. Então pedimos a ajuda do teu Espírito Santo e que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Nós vamos ter ainda uma oração intercedendo a Deus, junto ao trono de Deus, pelos enfermos, pelos doentes, né? Pedir também a Deus que abençoe a nossa igreja, né? Que nós possamos cada vez mais retornar aos nossos trabalhos. O Conselho nosso conversou em sua última reunião sobre os trabalhos de quinta-feira. Eu falei pela manhã, então os irmãos que quiserem comparecer nessa próxima quinta, pode vir. O estudo bíblico será transmitido através da internet também, mas presencial. E assim nós vamos retomando aos poucos aí os trabalhos presenciais aqui na igreja, com a graça do nosso Deus. Hoje nós estamos comemorando o dia do presbítero, é um dia especial, onde nós podemos homenagear esses homens valorosos, né, que têm desempenhado um papel muito importante na vida da igreja. Então hoje nós temos um conselho amável, um conselho, né, capaz, competente, graças a Deus pela vida dos presbíteros atuais e daqueles que já passaram por aqui. Graças a Deus por essas vidas. Alguns irmãos não estão morando mais na cidade, alguns já partiram para a glória, né? Tem até outro, né, morando longe nos Estados Unidos. É o caso do Alex, que teve um bom trabalho aqui. Nos lembramos dele com carinho também no tempo que trabalhamos juntos. Mas, em especial, o nosso conselho hoje, graças a Deus pela vida do nosso conselho. Nós vamos orar, nós vamos também nesta oração agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas e louvar ao Senhor por esses que têm, mesmo em face da pandemia, têm se mantido fiéis ao Senhor e não têm se esquecido, né, de seus compromissos para com o nosso Deus. Vamos orar dessa forma então, agradecendo. Eu vou pedir ao nosso irmão Diácono Everton que ore agradecendo pela vida dos presbíteros, depois ore intercedendo pelos enfermos e também agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. 3 pedidos, tá? Presbíteros, enfermos e também dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer o Senhor, meu Deus, por mais esse dia de vida. Agradecer a oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa, louvando, glorificando o Teu nome, prestando um culto que somente a Ti é devido, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente, por aqueles que não puderam estar. Queremos agradecer, ó Pai, por esta igreja, nesta localidade, que tem, ó Pai, a oportunidade de anunciar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ó Pai. Em especial nesse instante, queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos presbíteros, ó Pai, que hoje é comemorado o dia do presbítero presbiteriano. Obrigado, ó Pai, pela vida desses irmãos que têm se disponibilizado, ó Pai, na Tua obra, e que o Senhor, ó Pai, possa enriquecê-los no conhecimento, na graça e no amor, Senhor. Abençoe essas vidas, ó Pai. Também queremos pedir, ó Pai, por todos aqueles que estão enfermos. Ó Pai, o Senhor conhece a vida de cada um, a necessidade dos nossos irmãos, ó Pai, nesse período tão difícil que a gente tem passado de pandemia, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, Pai. Clamamos, ó Pai, a cura, clamamos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, possa agir na vida dessas pessoas que estão enfermas, ó Pai. Guarda a Tua igreja, guarda os nossos irmãos enfermos, meu Deus, protege a cada um, Senhor. Também, ó Pai,
queremos colocar diante do Senhor os dízimos, as ofertas, levantadas, ó Pai, na Tua presença. Agradecer por esses recursos, ó Pai, que os nossos irmãos administradores, ó Pai, possam utilizar esses recursos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, aplicando, ó Pai, no objetivo principal, que é anunciar Jesus Cristo aos perdidos e aos pecadores. Abençoe os irmãos que contribuíram, multiplica, ó Pai, em seus lares, que nunca falte nada, e aqueles, ó Pai, que não contribuem, possam passar e ver o desejo e a alegria de poder contribuir para a Tua obra, para o enriquecimento, ó Pai, da Tua palavra na nossa cidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, abençoa este culto. Eu oro a Ti, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 66. É o último capítulo aí desse livro profético. Isaías, capítulo 66. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos deste capítulo, mas vamos depois, citar outros versículos aqui, aí até o versículo 9, especialmente. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém. Oremos. Senhor, rogamos agora a direção do Teu Espírito, iluminando a nossa mente, nos dando a compreensão, o entendimento da Tua vontade, e que nós possamos, ó Pai, diante desse conhecimento, dessa compreensão, possamos, ó Pai, ter uma vida prática na Tua presença. Abençoa-nos, ó Pai, oramos e pedimos o Teu favor no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses 2 versículos aqui sempre falaram muito ao meu coração, e eu sempre estou citando esses 2 versículos, sempre falando, principalmente aqui sobre o versículo 2, o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Esses versículos sempre chamaram a minha atenção. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, lá está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pelo menos os versículos ali 8 e 9. Quando lemos Hebreus 11, 1, está escrito lá que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Quando nós ouvimos esse versículo, ficamos assim pensando, mas o que isso quer dizer? No texto de Hebreus 11, o autor ali do livro, ele vai explicando o que é fé, principalmente no capítulo 11. E no versículo 6, ele então esclarece: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto todo aquele que dele se aproxima, primeiramente deve crer que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, irmãos, é um dom de Deus para a humanidade, ou seja, um presente, fruto da sua graça. A palavra dom, ela está ligada aí no seu prefixo, a palavra charis, que é graça. Então é um presente que Deus nos deu. O pecado, ele tirou a capacidade de crer no coração do homem. Ele esvaziou o homem de Deus, o afastou de Deus. Por isso que eu sempre digo que o pecado é danoso, é destrutivo, e nós temos que, de fato, realmente evitá-lo na nossa vida de todas as maneiras. Então a fé é um dom de Deus para a humanidade. A fé te faz acreditar que tudo é possível com Deus, e nada pode acontecer sem Deus.
Deus tem chamado homens e mulheres do mundo inteiro para viverem uma vida de fé. A igreja, irmãos, é formada de valentes de Deus, que com a espada do Espírito, na mão e no coração, enfrentam todas as situações em nome de Deus. É por isso que o salmista diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. A fé te faz ver o invisível e acreditar no impossível. Através da fé, homens e mulheres de todas as eras realizaram obras fantásticas. E se você é um homem ou uma mulher de fé, creia que o teu Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador, como o texto nos mostra, de todas as coisas. O versículo da introdução do livro de Isaías, irmãos, lá capítulo 1, versículo 1, situa o profeta durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. O livro contém 66 capítulos e 1.292 versículos. Isaías, o filho de Amós, ele proclamou a sua mensagem profética no reino de Judá e em sua capital, Jerusalém, entre os anos 742 a 687 a.C. Nesse período aí foi um período crítico para o reino do norte, por causa da invasão da Síria, que resultou na destruição das 10 tribos de Israel e também no cativeiro assírio. Isaías, o profeta, em seu ministério, ele enfatizava em suas mensagens fatores espirituais e sociais. Ele feriu as dificuldades das nações ou da nação em suas raízes, no caso da nação de Israel e de outras também, sua apostasia, sua idolatria, e procurou de todas as formas salvar Judá da corrupção moral, política e social. Porém, ele não conseguiu fazer que os seus compatriotas, embora tenha se esforçado muito até a morte, como diz a tradição, que Isaías foi cerrado pelo meio, então ele tentou muito durante todo o seu ministério, ele não conseguiu que os seus compatriotas se voltassem para Deus. Sua comissão divina envolvia a advertência de que sobreviria o castigo fatal. Os irmãos depois podem ler aí Isaías 6, 9 a 12, dali por diante, ele declarou ousadamente a inevitável queda de Judá e a preservação de um pequeno remanescente fiel a Deus. Como ele diz no capítulo 6, no versículo 13. Nesse último capítulo, nesses 2 versículos que lemos, aqui nesses versículos iniciais, podemos aprender pelo menos 3 princípios de fé. Eu estava olhando aqui e eu até fiz um vídeo, eu gravei uma oração, acho que da manhã, falando sobre exatamente isso que nós vamos falar agora. Uma vez, se você procurar lá, os vídeos gravados aí no YouTube da oração da manhã, você vai encontrar aqui, pelo menos, o esboço dessa mensagem. Primeiro, Deus, Ele é o Criador. Esse é o primeiro princípio. Deus é o Criador e governa sobre tudo o que existe. Irmãos, eu estava estudando sobre isso, estava pesquisando sobre isso, e eu fui abençoado, porque eu consegui ter um vislumbre do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Ele é grandioso, demais para a nossa compreensão. E eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu fiquei abismado. Deus criou tudo o que existe. E se olharmos à nossa volta, chegaremos a esta conclusão. Está tudo perfeitamente ordenado, coordenado. Todas as coisas do mundo, inclusive a vida humana, estão em perfeita harmonia. Tudo acontecendo no seu tempo, obedecendo leis estabelecidas pelo Criador. Isto só é possível porque existe uma mente criadora por trás de tudo que há. Uma mente capaz de governar tudo na mais perfeita ordem. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso,
Depois você entra lá num canal do YouTube chamado Design Inteligente e você vai ver muitas discussões sobre esse tema, né, que a ciência se esforça por desacreditar. A ciência diz que Deus não existe e que tudo é fruto do acaso, de uma explosão cósmica, né? E tudo isso que existe é fruto apenas do acaso. Desacredita Deus. Depois você pesquisa um pouco sobre isso, eu tenho certeza que você também terá um vislumbre maravilhoso, de acordo com a palavra de Deus, sobre esse Deus que criou o mundo e tudo que nele há. A Bíblia nos apresenta a Deus como sendo o criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo que você conhece, texto que você conhece, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá, está registrado. A palavra de Deus nos mostra não a origem de Deus, porque Deus não tem origem. Deus sempre existiu, mas nos mostra que Ele criou todas as coisas. Do nada, Ele chamou à existência todas as coisas. Em Hebreus capítulo 3, versículo 4, nós lemos, irmãos: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. É Deus. Por isso que eu coloquei que isso é um princípio de fé. E hoje a fé tem sido desacreditada, tem sido atacada de todas as formas, pelos céticos desse mundo, pelos filósofos deste mundo, pela ciência de uma forma geral, tem sido atacada. E nós precisamos preservar estes princípios no nosso coração, na nossa mente. Deus, Ele é o Criador e governa sobre tudo que existe. No lugar de governo aqui, eu ia colocar outra palavra. Deus olha tudo que existe. Deus está atento sobre tudo que Ele criou, sobre todas as coisas. Ainda no Salmo 24, versículos 1 e 2, nós lemos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Às vezes a gente começa a ver algumas coisas, algumas fotografias, alguns vídeos, né, na internet, e a gente começa a ver as maravilhas do nosso mundo, do nosso planeta Terra, né, e a loucura do homem, saindo desse planeta, tentando achar outros mundos, onde há vida, tentando achar, ainda que seja uma bactéria miserável no solo lá de Marte, para dizer, há vida em Marte, marcando já expedições para um outro planeta, inóspito, seco, árido, sendo que o nosso planeta, irmãos, é tão maravilhoso, tão rico, tão belo, feito especialmente para nós, seres humanos. Deus, tudo o que Ele fez, Ele viu que era bom, fez para o nosso deleite, para o nosso gozo, para o seu prazer, vendo o nosso prazer, Ele fez para nós. E isto é um princípio de fé que deve estar presente na nossa vida e deve realmente enriquecer os nossos argumentos. Há aquelas pessoas que pensam de forma contrária, estão aí ensinando os nossos filhos a loucura de que não existe Deus, como diz o salmista no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É isso que a sociedade prega, é isso que o homem tem ensinado. O pecado, irmão, sempre levou o homem a andar na contramão de Deus, se afastando cada vez mais do Criador. E nós temos que ter isso gravado na nossa mente. Deus criou o mundo que conhecemos como planeta Terra, criou o universo que nos cerca por todos os lados. Deus governa todas as coisas que criou, desde a menor à maior estrela já encontrada e medida pelo homem em todo o universo observável há milhões de anos-luz à nossa volta. Deus governa o micro e o macrocosmos. Depois você entra lá e pesquisa sobre isso.
você vai ficar encantado, abismado de ver o poder de Deus. O poder de Deus. Eu até salvei alguns vídeos sobre isso para ver mais tarde, porque é impressionante. Porque nós ficamos assim, abismados com as coisas que nós vemos, ficamos estupefatos pela beleza do nosso mundo, mas existe, meus irmãos, algo maior, algo grandioso, que a nossa mente humana não pode alcançar. Eu estive pesquisando sobre a menor estrela do nosso universo, sobre o menor planeta do nosso universo, sobre a maior estrela do nosso universo, sobre a maior estrela do nosso universo. É uma coisa surpreendente, inimaginável. E, por sua vez, também estive olhando, não vou aqui entrar em detalhes, porque não daria tempo para expor tudo, sobre a menor coisa do nosso mundo. Sobre o menor ser criado por Deus que existe no nosso mundo. E a nossa mente não pode alcançar isso. A ciência tenta, mas chega num ponto que ela para. Aí, de repente, alguém lá, um cientista qualquer, descobre uma coisa nova, isso vira notícia no mundo inteiro. Mas é o nosso Deus controlando o microcosmos e o macrocosmos. Há coisas inimagináveis à nossa volta. Nós estamos dentro de um planeta, uma bola, no meio do nada, entre aspas, porque nada traz a ideia de que não existe qualquer coisa, não é isso, existe muita coisa à nossa volta. Tudo isso controlado, tudo isso ordenado, sob controle. Nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente esse princípio sempre. Deus é o Criador e Ele governa sobre tudo que existe. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? E qual é o lugar do meu repouso? Alguns acreditam até que esse texto aqui de Isaías, embora Isaías tenha sido um profeta pré-exílico, que esse texto especificamente já é pós-exílico, porque aqui dá a entender que eles queriam reconstruir o templo. Isaías fala aqui já de uma destruição total da terra, do templo e tudo mais. Já fala aqui em cativeiro, numa visão profética futura de destruição do povo desobediente. Tanto é que o título aqui diz: excluídos da Nova Jerusalém os que praticam a falsa religião. Tenhamos na nossa mente e no nosso coração esse primeiro princípio: Deus é o Criador e governa sobre tudo que existe. Agora, trazendo isso para a nossa vida, esse Deus que criou todas as coisas, que vemos e não vemos, que podem ser observados e não observados, e está no controle de tudo. Será que Ele não é capaz de trabalhar dentro da sua questão, dentro da sua dificuldade, dentro da sua vida? Não pode resolver o seu problema? Ele que soluciona problemas todos os dias nesse universo que Ele criou? Ele que coordena todas as coisas. Meus irmãos, dele nós viemos e para Ele nós voltaremos. Será que Ele não pode agir na sua vida, na vida do seu parente, na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo, na vida da sua igreja, na sua própria vida de forma grandiosa, poderosa, portentosa? Claro que pode. Claro que pode. Tanto é que nós lemos aqui no capítulo 64, Isaías dizendo assim: ó, se fendesses os céus e descesses. Ó, se o céu, porque eles tinham a ideia de que o céu, o azul, era o limite, e que Deus estava além daquele azul. Então a ideia dele era assim: abrir, rasgar esse azul, essa abóboda celeste, né? Abrir
para descer aqui. Eles se sentiam como que prisioneiros deste mundo. Nós sabemos que não existe nada aí, né? É o universo, são as estrelas, são as galáxias, são os planetas que estão aí à nossa volta, entendendo a Terra como um globo. Ele disse: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Veja a visão que Isaías tinha desse Deus criador e que governa tudo que existe. E Deus fala através dele: o céu é o meu trono e a terra, onde nós estamos, é estrado dos meus pés. É aqui que Deus põe os seus pés. Veja a grandeza da visão desse profeta. Algo que eu e você também precisamos crer, irmãos. Precisamos entender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que dele se aproxima, primeiramente, tem que crer que ele existe. E recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Segundo princípio, Deus, o Criador, Ele olha para o homem na sua aflição. Deus, esse Criador, Ele olha o homem na sua aflição. Versículo 2 aqui, na parte B, está escrito: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito. Deus, o Criador, o Deus que governa tudo que existe, Ele olha para o homem na sua aflição. Davi, lá no Salmo 51, no versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha, não adianta você vir aqui e, como eu falei pela manhã, oferecer um tributo a Deus, uma oferta calorosa a Deus, volumosa a Deus, algo material, ou mesmo, como eu falei pela manhã, numa tentativa de oferecer sua própria vida a Deus. Se você não estiver dessa forma, como Davi diz, com o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não adiantará de nada. Está aqui o retrato, a figura de um homem e de uma mulher que Deus não despreza. E nós temos que entrar sempre assim na presença de Deus, irmãos, com o coração quebrantado, compungido, contrito, por causa das dificuldades, das aflições, dos problemas, do pecado. Deus não desprezará. Neemias disse lá em seu livro, no capítulo 9, no versículo 9: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Deus, Ele vê a aflição do seu povo, Ele vê a sua aflição, Ele sabe, talvez quem está perto de você, à sua volta, não tenha a mínima ideia do que você está passando, mas Deus sabe, Ele vê. Esse Deus que é o Criador e que tudo vê nesse universo que nos cerca, até aquilo que não vemos, que escapa à nossa percepção humana por causa da nossa limitação, da nossa pequenez, esse Deus, Ele olha para você na sua aflição. E venhamos e convenhamos, irmãos, muitas vezes nos encontramos aflitos. Aflição é aquele desespero, aquela impaciência, aquele descontrole emocional, né? Aquele sentimento que você muitas vezes nem sabe de onde vem, mas de repente você se sente assim. Deus sabe, Deus conhece suas emoções, suas necessidades todas. No Salmo 31, no versículo 7, está escrito, irmãos: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Deus vê o homem na sua aflição. Deus conhece você, meu irmão, minha irmã. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 31, nós lemos: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Perceberam?
Perceberam esta palavra? Esse versículo de Êxodo 4:31? O povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, eles inclinaram-se e adoraram. Não é o momento de fazermos isto também? O Senhor tem visto a minha aflição. O que eu vou fazer? Vou me inclinar e vou adorar. Ele viu a minha aflição diante do meu pecado e Ele fez diferença em minha vida. Ele enviou a salvação, a libertação. Deus, o Criador, olha para o homem, olha para o ser humano na sua aflição. Olha para nós quando nos encontramos aflitos. Por isso é que Ele enviou Jesus. E Ele mesmo disse, vendo ali as multidões, Jesus disse: olha, esse povo está aflito, como ovelha que não tem pastor. Aflito e exausto, como ovelhas que não têm pastor. Deus, Ele é o nosso pastor e se compadece de nós na nossa aflição. Talvez você ache que ninguém vai prestar atenção naquilo que você está passando, e talvez não preste mesmo. Seu marido não liga, sua mulher não liga, seus filhos não ligam, seus pais não ligam, seus amigos não ligam, mas Deus liga. O Criador do universo, Ele não deixa passar nada despercebido. Ele está vendo você na sua aflição. Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é esta fé, meus irmãos, é para esta fé que Deus está nos chamando, está nos convocando, para sairmos desse marasmo espiritual, dessa vida inquieta, triste, acabrunhada que muitas vezes nós vivemos, para uma fé viva, vibrante, dinâmica, uma fé que, como Isaías diz assim, ó, se fendesses os céus, ah, Senhor, se abrisses esse teto e descesse aqui agora, e esse chão, essa estrutura se abalaria com a tua presença, e nada ficaria de pé, e o Senhor resolveria todos os meus problemas, todos os nossos problemas. É para essa fé que Deus está nos chamando, irmãos. Então tenhamos esses dois princípios em mente. Deus, o Criador. Deus é o Criador e governa todas as coisas. Deus, o Criador, Ele olha para o homem, Ele olha para a mulher na sua aflição. Deus está te vendo agora. Jesus disse, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. E o terceiro princípio aqui, irmãos, que podemos encontrar nesses dois versículos, é que Deus, o Criador, olha especialmente para o homem aqui de forma genérica, obviamente, para o homem que treme da sua palavra. Este é o homem para quem olharei, o abatido, o aflito, o contrito e que treme da minha palavra. Deus, o Criador de todas as coisas, que governa todas as coisas, vê o homem na sua aflição, mas olha especialmente para aquele que treme na sua palavra. Esses dois versículos, irmãos, foram escritos dentro de um contexto onde o Senhor desafia o seu povo com uma palavra de admoestação. E aí nós podemos ver nos versículos subsequentes algo interessante. Ele faz aqui 4 comparações discrepantes no versículo 3, para demonstrar sua indignação ao que o povo estava fazendo. E ele diz assim, olha, o que imola um boi, é como o que comete homicídio. Será que Deus não está olhando para nós hoje dizendo assim, olha, a música que vocês cantam para mim é como uma música profana tocada no mundo no barzinho da esquina. Por quê? Porque o povo de Israel estava sacrificando, conforme a lei de Moisés, no caso, um animal, no caso, o boi, e ao mesmo tempo estava sacrificando os seus filhos a Moloque, um deus pagão.
assando-os em cima de uma bandeja de bronze. Aí ele diz assim: então aquele que imola o boi para mim é como que comete homicídio, a mesma coisa. E ele diz mais, no versículo 3 está aí: o que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão. Os pagãos sacrificavam cães, quebrando o pescoço e comendo carne de cães, algo que era proibido para um judeu. E Deus então faz essa comparação: vocês sacrificam o cordeiro aqui, que é uma tipologia de Cristo, de meu filho, mas fazem isso como se estivessem num culto pagão. Isso não traz nenhum desafio para o coração de vocês, nenhuma mudança de vida para a vida de vocês, para a realidade de vocês. E ele diz: o que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. Oblação é uma oferta. Aquele que me traz uma oferta de trigo, de grãos, é como o que quebra, ou melhor, o que oferece sangue de porco. Quem fazia isso eram os pagãos no templo, porque eles consideravam o porco como uma divindade. Mas isso para Deus era uma profanação. Uma profanação. E aqui então, Isaías diz, fazendo essa comparação, uma palavra do Senhor na sua boca. E por fim ele diz: o que queima incenso, o que mola um boi, o que sacrifica um cordeiro, o que oferece uma oblação, o que queima incenso, tudo isto era ensinado na lei de Moisés. Ele diz: é como aquele que bendiz um ídolo. Também os judeus estavam fazendo isto. Estavam ali embaixo das árvores, debaixo das estrelas, nos campos, cantando canções aos astros, à criação de Deus, e não prestando a devida atenção ao Criador. Meus irmãos, o comentarista Champlin diz em seu comentário: querer fazer a vontade de Deus é mais sublime do que fazê-la, pois tal boa disposição aceita a vontade do Senhor quando nada há para ser feito. Deus vê o nosso coração. Não adianta vir à igreja e oferecer um culto agradável desse, tão bonito, tão gostoso desse, se lá fora nós temos uma vida completamente distante dessa realidade espiritual. Isso não é fé, é profanação. E é disso que o texto está falando. Então, Deus, o Criador, olha para o homem que obedece a sua palavra. Deus olha para aqueles que são desobedientes e manda sobre estes o seu juízo. Mas olha especialmente para aqueles que lhe obedecem. Ouvi a palavra do Senhor, vós a que a temeis. Está aí no versículo 5, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Ouvi a palavra do Senhor. Deus está se dirigindo àqueles que tremiam da sua palavra. A palavra tremer aqui significa obedecer. É o mesmo sentido. Irmãos, muitas vezes ficamos olhando as atitudes erradas dos homens à nossa volta e perdemos de vista a bondade existente naqueles que temem a Deus e são obedientes ao Senhor, e desprezamos a estes, e não louvamos a Deus por causa destes. E era isto que o povo de Deus estava fazendo. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome. Os bons estavam sendo provocados, zombados. Deus não é assim. Pelo contrário, ainda que ninguém note você, ninguém olhe para você, mas Deus não é assim. Deus olha, Deus vê. Deus olha para aquele que é obediente à sua palavra. É para este homem que eu olharei, aquele que treme da minha palavra, ou seja, aquele que me é obediente. Meus irmãos, temos duas escolhas, temos duas opções.
as mesmas que foram colocadas diante de Israel e de Judá. Bênção ou maldição? A escolha é sua. Não há um meio termo. A escolha é sua. Escolhamos, portanto, a bênção de Deus para a nossa vida. E isso implica numa vida de obediência. Deus, o Criador, que governa todas as coisas. Deus olha para o homem na sua angústia. Não despreza aquele que está lá agora no hospital entre a vida e a morte. Deus está olhando para ele. E salvar aquela pessoa daquela situação não depende do homem, dos médicos, dos enfermeiros, da ciência à sua volta, dos equipamentos. Não depende. Depende do Criador. Daquele que vê a morte de uma estrela, o nascimento de uma estrela, que vê coisas que nós não conseguimos ver, está de olho em tudo. Ele vê essa situação. Ele vê o homem na sua angústia, mas também, especialmente, ele vê o homem que treme da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, você abre lá na sua casa e você folheia, nas leituras que nós fizemos, lemos a Bíblia toda, né? Terminamos, logo, quem sabe aí nós retomaremos, em nome de Jesus, vamos ler uma segunda vez, né? Quando você lê, o que acontece com você? O que acontece com o seu coração? Você treme? Você sente o Espírito dizendo assim, obedece? E você diz assim, eu preciso obedecer? Eu estava sentado ali, os irmãos estavam cantando, eu estava pensando no fruto do Espírito, e eu estava orando, Senhor, me dá mais domínio próprio, eu preciso disso. Estava orando. Você já pediu isso para Deus? Qual daquela relação do fruto do Espírito você já pediu para você? Amor, bondade, alegria, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Senhor, me dá isso, eu preciso. Davi ora dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É muito fácil cantar isto, mas nós precisamos praticar. Ó, se fendesses os céus e descesse. 3 princípios de fé nós temos apresentados aqui, irmãos, nesses 2 versículos, nesse texto. Deus é o Criador e governa sobre tudo que existe. Deus, o Criador, Ele olha para você na sua aflição. Ele olha para o ser humano na sua aflição. E Ele está vendo agora todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, em toda a terra, na sua aflição. Deus está vendo. Nunca pense o contrário disto. Deus, o Criador, Ele olha especialmente para aquele que lhe obedece, para aquele que treme da sua palavra. Amém? Nós vamos ter a mesa da comunhão, a ceia. Ore a Deus agora. Baixe a sua cabeça. Quero chamar já os presbíteros para virem até a frente, se preparando já para servir os elementos da ceia na igreja. E você ore ao Senhor neste momento, pedindo a Deus que o ajude, para que você também guarde essa visão, essa compreensão no seu coração. Deus, nós, nesta hora, oramos a Ti, agradecemos, ó Pai, pela exposição da palavra. Deus, que esses princípios de fé estejam sempre presentes na nossa vida e que tenhamos essa visão maravilhosa que teve Isaías da Tua presença. E mesmo, Senhor, em meio às crises, às angústias, às aflições que enfrentamos nessa terra, na nossa vida, nós tenhamos, ó Pai, esta visão maravilhosa da Tua presença.
O Senhor governa sobre tudo e sobre todos, sobre tudo que existe. O Senhor, ó Pai, olha para aquele que está aflito e olha, Senhor, para aquele que treme da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos vê agora e sabe da intenção do nosso coração. Ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre este momento. Consagra os elementos, Senhor, dispostos aqui, que foram tirados do uso comum para o uso sagrado. Ó Deus, que ao comermos do pão e bebermos do cálice, possamos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ó Pai, se oferecendo ali na cruz, no nosso lugar, levando sobre si, Senhor, as nossas dores, o nosso pecado. Possamos, Senhor, crer no perdão que nos traz o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e possamos sempre ser gratos ao Senhor pela bênção da salvação. Ó Deus, neste momento, pedimos a Tua bênção e a Tua direção em nossa vida. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Irmãos, Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou do pão, diz a palavra do Senhor, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, que estavam ali com Ele no cenáculo, na última ceia, e disse assim: isto é o meu corpo, comei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. O momento da ceia é o momento mais importante na vida da igreja. A apresentação desse sacramento deve nos levar a uma vida de consagração a Deus. Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Não nos esqueçamos nunca do que Ele fez por nós e valorizemos isso durante toda a nossa vida, porque certamente isso nos dará uma grande recompensa. Amém? Amém. Menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Seu cálice é a nova aliança, disse Jesus, bebei dele todos vós, fazei isso em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem comeu do pão, beba também do cálice neste momento, celebrando a morte, a ressurreição e desde já a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, Santo, Santo é o Senhor. São servidos no cálice e no pão. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós damos graças, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que nos foi dada nessa noite de cultuarmos ao Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, que durante a semana nós possamos estar caminhando diante do Senhor com santo temor no coração. Conduz-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Conduz o Teu povo, nós oramos no nome de Jesus. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão em casa e que hoje foram impedidos de participar nesse exato momento, ó Pai, do culto a Ti, mas que eles possam também, à sua maneira, possam ter, ó Deus, celebrado a Tua presença em seus corações. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, guarda-nos e livra-nos do mal a cada momento. Oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, Igreja do Senhor, ide em paz. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão perfeita do Espírito Santo repousem sobre todos vós
hoje e sempre. Amém. Sentar, irmãos. Deus abençoe a cada um dos amados. Uma boa semana a todos. Graça e paz.